Joel Pinheiro, para a gente amarrar esse tema. Pois é, preocupante, inclusive, que venha da ala militar do governo, digamos assim, né? Talvez uma herança de que os militares não lidam tão bem assim com opiniões discordantes e que haja esse impulso ainda. Fora que se trata da questão ambiental, né? Uma questão que há muito tempo no Brasil é vista, seja pela esquerda, a velha esquerda, ou pela direita mais autoritária, como uma área em que os interesses do imperialismo operariam, né? A preocupação com o meio ambiente seria já uma invasão contra a nossa soberania, contra o nosso uso da Amazônia. Vejam só, alguém tem dúvida de que para a Igreja Católica, uma instituição que hoje em dia se preocupa aí, seja com a pobreza e com o desenvolvimento dos países, seja com o meio ambiente, com a qualidade de vida humana de maneira geral, alguém tem alguma dúvida que a maior parte dos bispos da Igreja, não só do Brasil, mas a visão normal deles ao redor do mundo, seja contrária ao tipo de política ambiental que o governo Bolsonaro vinha se apresentando? Como a ideia de que o meio ambiente não importa, de que é importante desmatar mesmo, que o crescimento econômico está acima de tudo, que você tem que facilitar e agilizar o tanto quanto possível todo tipo de licenciamento ambiental, que a mineração tem que correr solta, inclusive pela Amazônia. Tem alguma dúvida de que um sínodo da igreja tenderá a ser contra esse tipo de política? Agora, um governo tem que saber ouvir as críticas que vão ser feitas, inclusive em outros países. É óbvio que serão feitas críticas. A resposta correta a um sínodo desses é mostrar pelo exemplo e pelo fato de que os temores eram injustificados, de que o governo tem sim alguma política voltada à proteção do meio ambiente, à promoção da dignidade humana nas camadas mais baixas, à proteção dos grupos vulneráveis como indígenas, quilombolas. Aí sim, essa é a resposta a um possível temor do governo com relação a críticas da Igreja Católica. E vamos lembrar, né? A Igreja Católica, todo esse papo de antiglobalismo do governo, o governo que é contra os globalistas, a Igreja Católica é o globalista original, né? Que trouxe o campo dos valores, valores universais, não pensando no bem de um país contra os outros países, mas tentando pensar na humanidade por meio dos valores, uma ideia, alguma proposta que tentasse visar o bem de todos. De alguma maneira, com muitos erros ao longo de sua história aí, mas de alguma maneira a Igreja Católica continua, católica quer dizer inclusive universal, né? Continua tentando desempenhar um papel desse tipo. E uma preocupação comezinha do governo de que alguns bispos podem criticá-lo no sínodo, mostra ao mesmo tempo, no momento em que a Igreja Católica não tem esse poder todo também de ditar agendas e políticas e respostas aí dos agentes mais importantes no mundo, mas demonstra da parte do governo uma percepção tacanha e uma postura reativa muito preocupante de um governo que deveria estar preocupado em mostrar o seu melhor e não impedir que os outros o critiquem.